Se você pretende morar em Portugal em 2024, esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar como você deve iniciar o seu planejamento imigratório para morar em Portugal em 2024. Eu sou Sheila Salgado, advogada, moro em Portugal e aqui exerço advocacia na área do direito imigratório, nacionalidade portuguesa e vistos para Portugal. Então vamos lá. Portugal não comporta mais pessoas que desejam se aventurar, morar em Portugal de forma ilegal, ou seja, vir como turista e aqui permanecer, residir. Bem, as regras começaram a apertar com a extinção do CEF e a criação da AIMA. Hoje, por exemplo, quem fica na imigração é a Polícia de Investigação de Portugal, é a PSP. E esse controle migratório começou a ser mais rigoroso. Pessoas que vêm como turistas e pretendem residir, eles estão facilmente constatando essa hipótese. Além disso, essa semana saiu uma notícia, eu vou deixar aqui na tela para vocês, que a União Europeia está constantemente a questionar Portugal por que ele não exige vistos de residência para pessoas que pretendem entrar em Portugal. E sim que essas pessoas podem entrar como turistas no espaço Schengen e aqui permanecer, para posteriormente conseguir a sua legalização. Bem, eu creio que você não queira se aventurar e passar por esse tipo de situação. Então, o que acontece hoje quando as pessoas vêm como turistas para Portugal? Você deve estar acompanhando nas redes sociais, na internet, porque essa situação é verídica. Os bancos em Portugal, por exemplo, não estão mais abrindo conta bancária para aquelas pessoas que têm apenas um passaporte e uma manifestação de interesse. Ou seja, com isso, você não consegue um emprego, porque em Portugal, seja a empresa pequena ou de grande porte, exige que o seu funcionário empregado tenha uma conta aberta em um banco físico, para que ele possa depositar o seu salário. Bem, existem várias pessoas nessa situação aqui em Portugal que já se encontram aqui há mais de 3 meses, não conseguem abrir conta no banco e, consequentemente, não têm emprego. Essas pessoas não conseguem se sustentar, logicamente, por mais de 3 meses, a não ser que ela tenha vindo com uma reserva de dinheiro muito elevada. Outra situação é o caso de pessoas que vêm na frente, né, e depois pretendem trazer os filhos. Se ela não vier com um visto de residência, não será possível depois trazer essa criança. Imagina que os 2 pais estão aqui e essa criança ficou no Brasil e virá depois com um outro familiar que não tem a guarda dessa criança. Bem, certamente os pais já passaram do período de turismo aqui em Portugal, que são 90 dias. E para que essa criança venha legalmente para Portugal, esses progenitores precisam ter um título de residência, ou seja, já estar legalizado em Portugal. No nosso escritório, nós vemos várias situações desse tipo, de pais que ficam desesperados porque não sabiam dessa informação, vieram na frente e depois tentaram trazer os filhos e não conseguiram. Isso é uma situação muito grave e desesperadora, a ponto dos pais terem que voltarem para o Brasil, solicitarem um visto de residência para ingressar novamente em Portugal. Então, hoje, qual é a nossa orientação aqui no escritório para os clientes que nos procuram para residir em Portugal? Bem, nesses casos, temos que analisar a situação daquela pessoa individualizada e da família. Se você pretende, logicamente, vir sozinho, não tenho dúvida em dizer que o melhor visto hoje em dia é o de procura de trabalho. Nesse caso, você precisa comprovar 3 salários mínimos portugueses numa conta no seu país de origem. Lembrando que o visto deve ser solicitado quando você ainda está no seu país de origem, como por exemplo no Brasil e não em Portugal.
Chegou em Portugal, você não pode mais solicitar visto algum e terá que entrar com um processo de legalização que está demorando em torno de 2 anos e meio atualmente. Bem, e o visto de procura de trabalho, por que ele é o mais indicado? Porque ele é o menos burocrático e o menos oneroso. Hoje em dia, você precisa comprovar 3 salários mínimos portugueses numa conta no Brasil. E quanto está o salário mínimo português hoje em dia? 820 euros. Esse valor você vai multiplicar por 3, vai transformar em real, que em moeda nacional no Brasil, por exemplo, está em torno de 14 mil reais. Bem, essa comprovação é exigida para que você obtenha esse visto. É um dos requisitos. Nós sabemos que existem outras formalidades legais, mas essa é a principal, você comprovar os meios de subsistência. E muitas pessoas acham que esse dinheiro será em vão. Não, você não tem como vir para Portugal sem uma quantia mínima, seja com visto ou não. Esse valor, que traduzindo 3 vezes o salário mínimo português, dá 2.400 euros. Hoje em dia, gente, ninguém pode entrar em Portugal pelo menos sem esse valor em conta, o que para mim já é insuficiente, porque a considerar os arrendamentos, os aluguéis em Portugal hoje em dia, então esse valor do visto de procura de trabalho estará disponibilizado na sua conta para você usar quando chegar em Portugal. Muitas pessoas acham que ele é um visto oneroso, mas não é, porque esse dinheiro você vai usar quando chegar em território nacional, por exemplo, para alugar uma casa, para se estabelecer em algum lugar, né, que seja um quarto, o que eu considero um valor relativamente baixo. Você tem que se programar para um valor mais elevado se você quiser morar em Portugal. A considerar os preços dos aluguéis, dos arrendamentos que estão extremamente altos aqui em Portugal, 2.400 euros é um valor bem abaixo do que você precisaria. Se você não tem um fiador em território nacional, certamente o senhorio vai lhe pedir de 3 a 6 meses de caução para lhe arrendar um imóvel. Então, muita atenção a esses detalhes. Bem, o que eu quero passar para você hoje, então, em 2024, as regras aqui em Portugal estão cada vez mais rigorosas para aquelas pessoas que pretendem vir para Portugal como turistas e, na verdade, residirem. Isso não se aplica mais, não é mais como antigamente, e eu tenho que deixar o meu alerta aqui para vocês como advogada, porque constantemente eu recebo no meu escritório pessoas desesperadas que precisam voltar para o Brasil para visitar a família, para renovar a sua carta de condução, a sua habilitação, porque ela está prestes a vencer. Só que ela está em condição de turista aqui em Portugal e não consegue esse retorno enquanto não sai a sua legalização. Bem, espero ter ajudado com esse vídeo. Nosso escritório presta assessoria para todos os vistos em Portugal, inclusive o de procura de trabalho. Se você desejar a nossa assessoria, eu vou deixar o telefone aí na descrição do vídeo, mas ele também está lá na bio do nosso canal. Muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Feliz 2024 e conte comigo. Até o próximo vídeo.